Fique agora com o podcast Pode Espiar. Oferecimento produtora Iris. Muito bem, está começando mais um Pode Espiar. Esse podcast aqui é sensacional. Por quê? Porque ele conta a sua história. E a partir de hoje, essa história que nós vamos contar aqui, eu não tenho nem coragem de falar o nome dessa pessoa. Camila, com você aí. É isso aí, sejam bem-vindos. Mais um episódio. Gente, hoje o episódio nós vamos falar sobre jornalismo lá na década de 80, 90. Ele tem muita experiência, é uma lenda. Ele vai contar tudo pra gente, vai contar sobre os bastidores, vai contar como ele chegava antes de todo mundo. Então fiquem ligadinhos aí. Semana passada nós falamos como está a comunicação atual e hoje nós vamos falar como era a comunicação lá na década de 80. Então você fique ligadinho até o final. E agora, Neidson, sem mais delongas, apresente o nosso convidado da noite. Só para dar um brilho a mais no que você falou, Camila, o nosso convidado, ele chegava primeiro que a perícia, chegava primeiro que a polícia, ele é muito respeitado. Esse rapaz que a gente vai conversar com ele aqui, eu particularmente sou muito fã do trabalho desse rapaz aqui. Esse rapaz, nada mais, nada menos, mostra ele aí, Cristian, porque eu não tenho coragem de falar o nome dele, é o Flecha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que Flecha? Por que começou o Flecha? O que aconteceu? Porque o nome era difícil de falar? Ou Flecha porque você... Tem uma razão aí pela dificuldade do nome, né? O nome é Júgilas Vladas Albernaz Garcia. Sou cuiabano, filho de cuiabano, neto de cuiabano. Uma família muito antiga aqui na capital do Mato Grosso. E meu pai, por ser militar, missões em todo o território nacional, nós fomos para a cidade de Teresina, no Piauí. E lá tem uma coisa interessante, filho de militar tinha que apanhar na escola. Era mais ou menos assim. Coisa, larga a mão, deixa essa questão de ideologia para lá, não nos interessa aqui, né? E meu pai tinha muita amizade, se relacionava muito bem com o Major Crisóstomo. Tô com boa memória, você falou, garoto, achei bacana, quase 70 anos. Tem cometido 60 agora, mais. Nem imagina. E aí ele colocou karatê, capoeira, judô no círculo militar, para que a gente aprendesse a se defender, né? E eu comecei a treinar o judô. E o meu irmão treinava capoeira com o mestre Marcondes, o Tabajara, que é um dos mestres de capoeira mais antigos aqui da capital do Mato Grosso. E um dia eu fui assistir a aula de capoeira e gostei. Falei, eu quero essa coisa aqui, né? Bem mais agitado que o berimbau, pandeiro, o povo cantando. Eu moleque demais, não tinha muita coisa que me segurasse. Mas a capoeira me segurou, né? E eu comecei a treinar. E eu era muito magro, rápido e cabeludo. Na época todo mundo usava cabelo grande, né? E o cabelo muito branco. O meu cabelo é loiro, quando ele começava a crescer ele ficava branco. Hoje ele é branco em função do tempo. Cai daqui, prega na orelha, tá nascendo cabelo. Você é Garcia, você vai ver. Com o tempo você vai ficar com a orelha cabeluda. Então, o meu mestre, uma pessoa muito capacitada, assim, várias graduações de nível superior, ele ficou observando e falou, flecha com X. Com CH é objeto. Até então eu não entendi o porquê daquele apelido, mas ele falou, não, porque você é muito magro, muito rápido, parece uma flecha. Mas tinha mais a ver com as artes marciais do Oriente, porque lá o flecha é o tigre, e o tigre é muito rápido. Entendi. Depois de velho, já que meu mestre tinha morrido, eu fui atrás, ele faleceu lá em Teresina, no Piauí. Uma pena, um grande mestre capoeira. Renomado, inclusive tem livros que contam a história dele. E aí, voltando para Cuiabá, com esse nome fantástico, até pesquisei, não posso nem falar aqui, que vai ser até suspeito o que eu vou dizer, em relação ao que significa o nome Júgilas e o que significa o nome Vladas, né? Que é a ideia do meu pai também, você botou nomes exóticos em todos os filhos, né? Todos. D'Artagnan, Stuart, Tabajara. Gente, que E aí era só nome, nós somos em 8 irmãos. Yáscara é a primeira filha mulher dele.
E a Jaqueline, em homenagem ao presidente Kennedy, nasceu naquela época, né, em que o Kennedy foi assassinado nos Estados Unidos. Ele fez homenagem por ser militar, aquela coisa das ligações que ele tinha, sempre tinha um motivo. Voltando para Cuiabá, pô, mas que nome é esse? Eu sou cuiabano, gente, eu estou brincando porque eu tenho o direito de brincar. Aqui a gente é atleta, chicrete, basca de bola pro, que sou irmão de Crodinha, Croves, Crodinete. Né? Anda de bicicleta. Anda de bicicleta, é o hábito linguístico. Para pronunciar palavras júgilas, Muito difícil. ficava complicado. Falei, meu apelido é Flecha. E até então as pessoas não sabiam que eu era mestre capoeira. Isso aconteceu em 74, abril de 74. Aí eu conheci o pessoal, que era o mestre que existia aqui, era o Edmundo Souza. Inclusive, foi criado o Dia do Capoeirista, que é 24 de outubro. Dia do Capoeirista Cuiabano, sempre se comemora ali na rua 24 de outubro, porque a primeira academia foi ali. Então gravaram essa história, a Câmara aprovou essa data. E aí o nome foi ficando, entrei para a polícia, ficou, e como repórter também ficou. Aí fizeram uma ligação, porque por eu ser policial civil, já tinha passado pela Associação da Polícia Civil, já tinha implantado a carreira da Polícia Civil, já tinha feito o movimento paredista, né? Deu 7,5% na folha de pagamento da Secretaria de Segurança, beneficiou a Polícia Militar. Hoje eu posso falar, já prescreveu tudo, os grandes comandantes daquela época me chamaram e perguntaram, e aí, está satisfeito? Eu falei, de jeito nenhum. A profissão de polícia é uma profissão considerada especial, de alto risco, né? Então, sim, há necessidade de ter o reconhecimento não só pela atividade, mas sim pela remuneração. E a gente ganhava muito pouco, o salário era muito pequeno, Cuiabá não tinha emprego, e eu entrei de forma acidental para a polícia. Estava desempregado, tinha saído de uma instituição federal, uma autarquia, eu era contratado, fiz o concurso, passei em primeiro lugar, tinha vários candidatos, eu consegui passar em primeiro lugar, fui contratado de CLT. Houve lá alguns atos de corrupção e meu nome nunca foi citado, não fui chamado na Polícia Federal. E quando houve toda a mudança da diretoria, qual foi a imagem que tiveram? Esse cara é muito ligeiro, não pegamos nada e mandaram embora. Tranquilo. E aí quando eu ia procurar emprego, constava a instituição, que eu prefiro manter o nome sigilo, porque é uma instituição muito forte e gera muito dinheiro para o Estado. Prefiro que fique lá no passado assim como está, mas o prejuízo que me causou na vida profissional foi muito grande. E um dia eu fui organizar uma festa de São João, fui criado no Nordeste, então marcar quadrilha, fazer todos aqueles aparatos todos de São João, e lá eu não sabia onde eu estava na casa do secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso, Oscar César Ribeiro Travassos. O famoso Oscar Travassos. Exatamente. Aí ele comentando, é claro, tá na minha casa, quem que é esse cabeludo? Quem que é esse moleque aí que tá todo... Aí ele ficou sabendo que era filho de um oficial, que era mestre capoeira e tal, que estava desempregado e com a esposa grávida. Aí ele me chamou para conversar, falou a situação, tal, tô sabendo e tal, não sei o quê. Foram 2 pessoas só que não foram citadas no inquérito policial da Polícia Federal. Tem muita gente presa, muita gente tem que devolver, isso é comum no Brasil, né? Muita gente tem que devolver carro, um monte de coisa. E aí ele me chamou para trabalhar com ele. Chegando lá, filho de oficial e tal, só que as pessoas não sabiam que faltavam alguns parafusos na minha cabeça. Achava que você era normal. Todo mundo achava. Aí começou as operações policiais, eu fui me destacando, fui ganhando prestígio e tal. Houve a ideia de fundar a Associação da Polícia Civil por um policial chamado Miguel Alves de Oliveira, foi assassinado. E aí gerou aquele pânico, em função da associação, só que não tinha nada a ver com a história. Quem que nós vamos colocar? Coloca aquele doidinho lá. Eu tinha menos de 30 anos na época, eu olho pro meu filho, hoje está aí sentado assistindo o bate-papo da gente aqui, eu vejo ele como uma criança ainda, né? Eu era um jovem, cheio de vontade, cheio de coragem. Assumi a associação por aclamação. Ninguém queria, mataram, vai morrer, que pegar isso. Se morrer amanhã faz um dia, peguei a coisa e fiquei com muito medo, porque eu não pedi para ser presidente. Eu fui colocado pelos policiais. É esse o cara. A partir de agora, você é o presidente. Eu era secretário da comissão de fundação da associação.
Tinha nada a ver com o presidente, Sim. até mesmo não entendia nada daquilo. Eu falei, me dá um tempo para mim poder estudar e ver como é que é isso e tal. Eu tinha apenas 2º grau, eu era técnico auxiliar de escritório e tal. Comecei a ver, um dia um senhor de idade me chamou e falou, Flecha, dá um pulo aqui, quero falar com você. A nossa solução está nesse artigo aqui. Ó. Nós temos uma lei que foi criada do governo em 84, que titulava o Grupo Polícia Civil. E um artigo lá fala, lei específica regulamentará os cargos e carreiras do Grupo Polícia Civil. E eu falei com meu pai, falei, pai, isso aqui, não, você vai ter que viajar, eu posso até te ajudar. Você vai ter que estudar muito, mas você tem que viajar e conhecer outros estados, outras leis e tal. E assim eu fiz, ele ajudou, contribuiu, fui para um congresso na Bahia em 1987, e lá no meu discurso, né? Eu recebi um diploma, um certificado de honra por demonstração de amizade e apreço devotado à classe policial civil do Brasil. Muito chique. Voltei para lá me achando, né? E ponto, na primeira participação minha já foi, mas é por causa das loucuras e da forma com que eu me expressava, né? Então, e aí eu me preparei e consegui chegar. Quando deu toda essa situação, que eu consegui elevar o salário da Polícia Civil em 2 paralisações, uma em 88 e a outra em 1989, nós chegamos ao melhor salário do Brasil. Nossa. Com as 2 paralisações, consegui implantar a carreira, estudando leis de todo o país, fiz uma coxa de retalho. E ela passou. O governador mandou para a Procuradoria-Geral do Estado, deu parecer favorável, elogiou a lei, que o menino ficou todo orgulhoso, né? Primeira grande empreitada da minha vida, então aquilo ali me motivou muito. Aí nas 407,5% de melhoria de salário para a Polícia Civil de Mato Grosso, a ponto de vários policiais de outros estados estarem interessados em vir para cá fazer concurso para se tornar policial aqui no estado. Nossa. E com isso, né, vem aquela, até fiz uma frase, vem a maldita inveja. E aí eu sofri bastante perseguição, mas sobrevivi. Estou aqui ainda contando a história, talvez pensem que é mentira, mas o Diário Oficial está aí para quem quiser conferir. Tá certo. Diante dessa situação, eu comecei a carreira de repórter. E isso era a minha próxima pergunta. Como a comunicação entrou na sua vida? Você era radialista, você falou, né? E comecei como radialista. Conta pra gente como é que foi essa transição aí da polícia pra comunicação, jornalismo. A própria lei que eu citei, a 4.721, inclusive tem um incidente. O policial civil, 2 direitos do policial. O policial civil fica impedido de exercer outra função remunerada, exceto as relacionadas à ensino e à difusão cultural. Comunicação e cultura, então eu podia exercer a atividade como repórter em que não houvesse incompatibilidade de horário. Entendi. Como eu trabalhava na delegacia, tinha horário de almoço, eu fazia as reportagens de madrugada, no horário do almoço eu apresentava, então não tinha nenhuma incompatibilidade de horário. Quando eu era chamado para alguma operação noturna, que eu ficava impedido de gravar as reportagens, eu trabalhava de madrugada, né, de manhã e de tarde na polícia, meio-dia apresentava o programa, às vezes tinha serviço, era uma loucura. 16 anos dormindo 3 horas e meia, 4 horas por dia. Jesus. Foi bacana, tá aí o garotão bonito que eu consegui formar. Parece naquela época, vamos dizer assim, é uma época completamente diferente de hoje. Como você vê naquela época, dos anos 80, né, que você entrou, como que era para você fazer uma comparação de hoje, moderno, naquela outra época? Como que era para você? Como é que você faz um resumo disso aí? Bom, você é repórter, essas minhas opiniões, elas são realmente muito polêmicas, né? Eu, quando toco nesse assunto aí, tem muita gente que volta lá no passado e... Antigamente, bandido era bandido. E tratado como bandido. O cidadão de bem tinha prestígio, era respeitado, era considerado e protegido pela polícia. Tá? Então, o que aconteceu? Começaram a criar escudos para as pessoas que não prestam. Isso é verdade, eu sou cristão, eu acho que a gente tem que separar. É muito latente em todas as religiões o joio e o trigo, né? Sim, e eu falar isso então, agora. eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que eu quero ser na minha vida. Se eu escolhi para ser bandido, é bala ou vala.
ou cadeia, né? 2 caminhos, né? Então, naquela época, a sociedade ela tinha uma proteção mais aguerrida do sistema de segurança. Hoje, dependendo da condição que você apresentar uma reportagem contando um fato real, apresentando documentos, o repórter corre o risco de ir para a cadeia no lugar do bandido. Complicado. E naquela época, a gente fazia as reportagens voltadas para o interesse da sociedade. Embora eu levasse a coisa de forma cômica, que as pessoas morriam de rir com o meu vocabulário, porque eu entendia o vocabulário do mundo do crime, né? E existe uma técnica de investigação chamada interrogatório cruzado, onde você faz todo o trabalho para tirar a verdade do criminoso. E eu desenvolvi uma habilidade que nem eu sei de onde saiu tudo aquilo. Eu conseguia tirar a confissão os caras, as pessoas voltadas ao mundo do crime, eles adquiriam uma confiança em função do respeito que eu tratava, mas porém uma barreira. Você é bandido, eu sou um repórter policial. Mas será que era porque esse respeito, assim, era porque você já era um investigador da polícia? Não, porque tem muita gente que até hoje acha que eu fui só repórter, não sabia que eu era policial. Não sabia? Não sabia. Eu trabalhava de manhã e de tarde na polícia, fazia faculdade no período noturno, né? E de madrugada eu fazia reportagem. Então, tem muita gente que não sabia que eu era policial. Mas era mais uma habilidade, assim, na questão... Eu era muito moleque nas reportagens, as pessoas mais antigas lembram. Que as pessoas iam para frente da televisão para se divertir, vendo o trabalho de 2 polícias. Tem um âncora que era Juvenílio da Silva Lara. A Tenente Lara, também era bem interessante a participação dele. Então era uma mistura de policial civil com policial militar. E tinha o Lino Rossi, que era uma pessoa dotada de uma capacidade assim... sensacional. Fantástica. Ele tinha o dom da palavra, ele sabia envolver as pessoas. Então o programa ele decolou em função de todo esse conjunto. Era o Lara, era o Flecha, era ali. Não era o conjunto. E eu chamava esse conjunto. O Lino Rossi ficava super revoltado quando eu, em alguma reportagem, entrevistando algum marginal que estava preso e tal, eu provocava, olha aqui na câmera, o cara olhava, olha aí, aqui você está na frente diante dos 3 patetas. Porque tinha uma pecha contra a gente, né? Porque a gente levantou o tapete da sociedade mostrando o que tinha de podre, né? Incomodou, né? Incomodou muito. E isso fez com que as pessoas de bem acompanhassem a gente. Nós éramos muito criticados pelos mau caráter da sociedade. Porque a gente rasgava mesmo a coisa, assim. E tinha o lado cômico, que agradava muito. Hoje, até na rede social, você percebe isso. Você coloca lá uma senhora, eu até comento isso com várias pessoas. Você coloca uma senhora de 80 anos, sentada diante do altar de uma igreja, rezando a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Ela toda produzida e tal, concentrada, fazendo aquela oração maravilhosa, né? Oração do papai. E publica na rede social. A visibilidade vai ser muito pequena. Pega essa mesma senhora e coloca ela de fio dental numa praia, dançando na boquinha da garrafa. Dá uma diferença, né? Milhões de visualizações e pode até... Vamos aproveitar esse momento aqui de diversão e vamos fazer uma pequena pausa para agradecer a Rafaela da Vai Ter Bolo, gente, que ela novamente nos mandou um bolo. Jô, traz aqui pra gente o bolo, deixa eu mostrar aqui. Gente, e hoje o sabor é diferente. Hoje é milho com requeijão. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Gente do céu, bom demais. Isso aqui com café, olha aqui o cafezinho aqui, gente, ó. Então você aí que gosta de comer um bolinho, fazer uma encomenda pro lanche da tarde ou para receber uma visita, entra no Instagram da Rafa e faça sua encomenda. Clica nesse botãozinho aqui do Instagram, tem o telefone, tem o contato e faça sua encomenda. E Rafa, muito obrigada por ter mandado aqui pra gente. No final a gente vai fazer aqui a degustação do bolo, tá bom? Muito obrigada.
E vamos lá, continuar com o nosso entrevistado, que a gente está se divertindo muito. Eu não sei vocês, mas eu tô me divertindo demais. Vamos para a próxima pergunta. Você começou aí a fazer sucesso, né? Com seus programas, com a sua irreverência. Quando você se deu conta que você estava tendo esse alcance do público, como é que se percebeu essa visibilidade? E percebeu falar, não, tô indo pelo caminho certo. Quando é que foi isso? Eu ficava na rua, né? Ter contato com o público. Flecha, tal coisa, isso, aquilo, outro. Eu gostei que você fez isso. Eu nunca tive tantas vaidades assim de subir no salto, que é o linguajar que se usa. Eu sempre falava, o repórter mais brega do Brasil tá aqui com vocês, o repórter Flecha e tal. E assim mesmo, eu não sei, eu acho que a minha personalidade, em função da personalidade da minha mãe e do meu pai, eu criei uma personalidade cópia deles. Né? Então, não subir em ninguém e nem deixar que ninguém suba em mim. Porque você se torna uma referência. Então, isso geralmente sobe para a cabeça. Exato. Tem muita gente que não consegue entender que o sucesso ele é efêmero. Ele é efêmero. Hoje eu estou com 60, adiantando a idade. Eu estou com 60, eu sou invertido. Vou fazer 68 anos de idade. Né? Já não tenho mais aquela aparência, o nariz virou cupim. Olha como é que tá isso aqui. Isso aqui é de família, né? Era o nariz afilado, Garcia, você sabe que é isso. O Bernardes também, os olhos verdes, cabelo loiro. Muito moleque, debochado, tinha tudo isso que contribuía muito. Mas o que mais pesava era o meu lado moleque, né? Viajei o Brasil inteiro, conheci a cultura nordestina, cultura do Centro-Oeste, parte da cultura do Sul. Você tinha muita facilidade para se comunicar. Então, acho improviso, né? Mas isso tem que ter um dom, né? Tem que ter isso aí acho que é da molecagem que eu vivi, né? Que eu aprendi como criança e tal. Mas tinha que seguir um lado sério, porque a gente estava tratando de um assunto sério, que é a segurança pública. Sim, muito sério. Apesar de ter toda a molecagem, tinha que ter o lado sério. Tanto é verdade que eu nunca usei de mentiras e nem de intenções escusas para prejudicar esse ou aquele. Tanto é que eu nunca fui processado. Nem intenção de processar o repórter Flecha houve qualquer que fosse o dia. Em função do respeito que eu tinha tanto com o bandido como com os policiais, porém eu tinha meu lado. Eu estava do lado da justiça, eu estava do lado da segurança pública, eu estava do lado dos meus irmãos policiais civis e policiais militares, por gostar e admirar o trabalho dessa gente, que põe a sua própria vida em risco por pessoas que ele jamais viu. É verdade. Tem policial que cai numa ocorrência, o tiro tá comendo ali para todo lado e ele não sabe nem quem é a pessoa que ele está se defendendo, colocando a vida dele em risco. Então isso para mim é fantástico, sabe? Então eu criei um amor por esses dois segmentos da segurança pública, bem como os outros segmentos da área federal. Então tinha toda a parte da molecagem, que era exatamente para mostrar que o crime não compensa. Mas a questão do sucesso nunca me subiu a cabeça. Virou sucesso? Sim, virou. Lara virou sucesso. Houve um momento que tinha uns bingos. Era Verdão antigamente, hoje é Arena Pantanal, né? E aquilo ali, num bingo daquele, eram vários carros sendo sorteados. E o Lara ganhou um chapéu mexicano original de um dos proprietários da TV Gazeta. Vamos pro Verdão. Eu falei, cara, eu não curto esse negócio de jogo, não. Então, vamos lá e tal, não sei o quê. Deram as cartelas pra gente aqui, vamos lá. Eu falei, isso aí você não vai ganhar nada, nem eu também. Mas vamos. O Lara entrou no estádio, tinha mais de 45 mil pessoas. E eu não estava caracterizado, porque há uma diferença quando eu tiro o chapéu e o colete, fica um pouco diferente. As pessoas olham, ficam na incerteza. Acho que eu conheço mas ele. Isso, exatamente. Tem dúvida, né? Quando o Lara entrou, aquelas 45 mil pessoas em pé, batendo palma, gritando, Lara, ai de ouro, Lara. Então isso era uma demonstração de um sucesso que inclusive impactou muitas outras televisões. Mas para que esse programa acontecesse, que fosse colocado no ar, era necessário muita coragem. Porque apesar de eu chamar de 3 patetas, ali estavam 3 pessoas... que não eram patetas.
Pateta só a minha brincadeira, né? Eram pessoas altamente comprometidas com Responsáveis. um propósito, né? Que era buscar para a sociedade o entrosamento com as polícias e o respeito pelas polícias. Porque até hoje se combate muito o bom trabalho dos policiais dentro da nossa cultura brasileira. Certo. Naquela época lá, a sua vivência era dentro de uma delegacia. Você era subordinado ao Estado, né? O delegado, né? Aí você recebeu um convite para ir para uma emissora de televisão, colocar o seu talento dentro da televisão. Quem foi essa pessoa responsável para colocar você dentro da televisão? Aqui tinha uma produtora que era top, né? A VT1000. E eu estava fazendo o programa Plantão de Polícia da Rádio Voz do Oeste e todo mundo ouvia no carro, né? Eu pegava carona, como diz hoje, né? E aí o Zé Mota, não sei se você conhece, famosíssimo. Famoso Zé Mota. Ele ficou ouvindo o programa, o Sidão falou, escuta esse programa aqui desse cara aqui, tá? É o Flash, aquele da equipe Comboio e tal, coisa mais ou menos assim, que eu não estava presente para saber o que os dois trataram. Aí houve um convite para fazer um piloto do programa De Olho na Cidade. Isso foi em 1991, e esse programa seria vinculado pela TBO. E tinha uma onça pintada, viva, mansa, né? Ia ser produzida a abertura do programa com essa onça. Cara criado no mato. Já tive onça em casa, cobra, já tive coati, macaco, rato branco de laboratório, passarinho de todas as espécies. Com 12 anos de idade, ganhei uma calibre 12 de presente do meu pai, né? Militar e tal, aquela coisa toda. Uma onça pintada era tudo que eu queria na minha vida, ter contato com um animal tão bonito como a onça pintada. Aí eu cheguei lá, já me entrosei com a onça comigo logo e virou. E o Zé Mota, com aquelas ideias fantásticas dele, produziu uma abertura assim, matou a pau, como era o linguajar que usava, né? Aquela onça pintada, eu de um sobretudo preto, com um chapéu preto, tipo Dick Tracy, né, cara? Artista de televisão, né? É, aquela coisa de... Cheio de boleiragem. Explodiu. Saía com essa onça na rua, as pessoas saíam correndo e tal. Aí começou a surgir boatos e tal, que eu dava os bandidos pra onça comer. Meu Deus e você tá subindo, tem gente tirando degrau, né? Você cair, se esborrachar no chão. Gente do céu. Então o programa explodiu. E logo em seguida, em função de uma reclamação sindical, o programa foi tirado do ar. Não tenho curso de jornalismo, hoje está sobrando faculdade, tá? São 92 cursos, 3 faculdades, metido que tá esse velho aqui, mas também não quero mais trabalhar não, larga a mão de mim. Então, diga assim, não quer trabalhar então de brincadeira, porque vale a pena o deboche. E o processo deu mal, né? Artigo 220 da Constituição, nenhuma lei conterá dispositivos que criem embaraço a liberdade de expressão e comunicação sobre qualquer veículo. Resultado, hoje o repórter não precisa mais ter nível superior. Isso que eu ia falar, né? Não tem que foi lá derreter, né? Foi em função desse processo, foi indo, chegou nesse estado que está. Mas tudo bem, a televisão contrata quem ela quiser. Agora, a questão de ter ou não ter qualidade é individual, né?
Cada um no seu quadrado. Não se meta a fazer aquilo que você não conhece, que você vai dar de cara na parede. Flecha, e assim, ser policial e repórter ao mesmo tempo não foi fácil, você já disse, né? Você acha que isso te deu alguma vantagem? Ou, assim, colocou em dúvida a questão ética? Você acha que te deu vantagem ou não? Eu creio assim, você tem que assumir o que você faz. Como houve uma dualidade, né? O repórter trabalha com o quê? Com a verdade, com a E notícia. E o policial trabalha com o quê? Com a segurança, com a verdade também. Nós temos 3 tipos de provas, né? Prova material, prova científica e prova testemunhal. Sim. Então houve um caso, não vou nem citar o nome, mas a pessoa está aí, trabalha aqui em Cuiabá, tem o contato dele. De um jovem que era assaltante de carro, muito procurado pela polícia. E a mãe dele depositou confiança em minha pessoa e ligou no programa Plantão de Polícia e falou: preciso falar com você, sou mãe de fulano de tal. O rapaz era muito conhecido. Bandido, perigosíssimo, né? Lá naquela época encarava a polícia no fogo. Eu falei, isso aqui é uma armação, né? Estão querendo me empurrar. Era o termo que eu usava, matar. Eu falei, não, eu vou peitar esse negócio, eu vou lá. Botei 2 armas na cintura, fui lá e realmente o assunto era sério. Aí conversei com o garoto e tal, fiz uns relatos para ele do mundo do crime, coisas que eu presenciei, coisas que eu vi acontecer e tal. E falei para ele, eu acho melhor, na condição que você se encontra, você ir embora. Some de Cuiabá, porque o seu final... E ele era menor na época. Falei, o seu final vai ser muito triste aqui. Isso eu estou te dizendo como policial, pensando como policial. Aqui você pediu a presença do repórter, do radialista. Eu vim aqui como radialista, eu não vim aqui como policial. Some daqui. E assim ele fez, desapareceu, sumiu e eu gravei uma reportagem com ele. Porém, existia dentro da polícia um respeito pelo trabalho que eu estava realizando, porque estava sendo útil para a polícia. O cara, onde é que está? Eu falei, irmão, não mistura as coisas. Eu estive lá como repórter. Eu não estive lá como policial. Você sabe qual é o resultado disso? Qual? Ele saiu daqui, foi para São Paulo, de São Paulo ele foi para a África, andou por lá tudo, pregando, era missionário, hoje ele é pastor. Meu Deus Respeitadíssimo. do céu. Está aqui em Cuiabá, ele é pastor da Assembleia de Deus. Você tem noção do impacto que isso traz isso na não vida? foi 1, 2 vezes só não, que aconteceu comigo, com Lara, com Lino Rossi. Então você salvou vidas. Eu acho que foi um toque. Veio lá, vai lá, cara. Deus. Eu fui com 2 armas na cintura. Para quem sabe o que é um 357 e uma pistola 9mm, sabe que eu estava super bem preparado para qualquer eventualidade. Mas alguém vai. E o resultado foi esse. De uma forma que a abordagem foi diferente. Você sabe quem é. Frequenta a Câmara de Vereadores fazendo seu trabalho. Hoje ele está trabalhando lá dentro. Ele presta serviços e tal. Então ele foi missionário na África, voltou, chegando aqui ele fez um relato no grande templo da Assembleia de Deus. Um policial estava lá, assistiu, falou, o policial está chefiando a sessão de pessoas desaparecidas da DHPP, o Flecha. Me leva para falar com ele. Aí o policial veio, você recebe? Falou, com certeza. Quem é que não vai receber um padre, um pastor, uma pessoa que está pregando a palavra de Deus? Eu falei, a porta está aberta. Chegou lá, recebi bem e tal. A única coisa que ele pediu para fazer uma oração por mim. Abriu a Bíblia, fez e tal. Recentemente encontrei com ele na Câmara. Um encontro assim, sabe? Coisa radiante, né? Então eu acredito na regeneração para o bem. Só que precisa ser muito bem trabalhado e tem que ter o toque da fé. Sim. Entendeu? Da religião tem que ser acompanhada com o trabalho psicológico também. Porque a pessoa que vai para o mundo do crime, ela visa o lucro fácil. Rápido. Lucro fácil. Eu quero me dar bem e tal. O preço é alto. Você que está me ouvindo, tem muita gente que está lá em cima
que vai puxar a cadeia, é só uma questão de tempo. E se não paga aqui, vai pagar em algum lugar. É Isso aí é... Frecha, só para gente ter uma noção de hoje, que a gente trabalha nas ruas, fazendo reportagem, hoje tem um telefone, tem um celular, tem bastante, tem as fontes. Naquela época, naqueles anos 80, como é que era? Fonte, não tinha celular, como é que vocês trabalhavam para fazer alguma coisa, uma transmissão? Para obter a informação... obter informação, como é que você era? chegava primeiro do que o IML? O pessoal acha que eu tenho escuta. Chegava Como aqui é que todo você mundo. chegava O pessoal primeiro acha todo que eu mundo? tenho escuta No no rádio, rádio do Copom 190. Não. Mas eu não tinha escuta, não. Existe uma brincadeira no meio aí da comunicação, o pessoal mais antigo, eles pregavam, Flecha é um bruxo. Até o quê, né? Bruxo, meu Deus. Bruxo, o cara é isso, o cara é aquilo. Não tem nada Adivinha. disso, não. Tem um profissional da área de comunicação que ele tinha uma empresa. Então, foi furtado de dentro de um veículo uma câmera filmadora, na época, né, avaliada em torno de R$80 mil na época. Um equipamento muito caro. Aí ele me contou e tal, ele estava suspeitando que fosse o funcionário dele, coitado. O cara estava desesperado, pelo amor de Deus, eu falei, calma, cara, calma, a verdade vai aparecer. Aí peguei, analisei bem o caso, chamei a equipe que trabalhava comigo, bons policiais, pessoas bem informadas, porque o trabalho policial é informação. Falei, vai lá, pega fulano. Pegaram o cara, trouxeram, falaram, você tem 2 minutos para você me entregar a câmera. Você faz sua escolha. Ele entregou. Isso aconteceu em 40 minutos. Não sei o que. Não, tá vivo aí, o dono da câmera tá vivo até hoje. E ele mesmo ficou, como é que pode? Não sei o que. Eu falei, não, cara, isso é questão de conhecimento. Você tá todo dia mexendo com o que fede, você quer andar perfumado? Não tem como, você vai ficar fedendo. Tem que usar a psicologia, né? Exato. Então eu ficava à noite, eu comentava com cinegrafista, com motoristas, eles tinham auxiliar. Falei, rapaz, hoje vai... O negócio é porque você vê o movimento, o comportamento das pessoas, aquela energia, né, que está ali no momento da noite e tal. Teve uma noite que nós, no final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, ultrapassou a casa de 20 homicídios. Nós tivemos que descartar matérias porque não tinha fita suficiente para poder gravar. Então, como é que o Flecha fica? Não é. Você acha que era aquele hábito de estar todas as noites? Porque eu não tinha negócio de, vou escolher isso, não. Eu trabalhava mesmo. Eu precisava trabalhar. Por que você se jogou nessa fogueira? Nós éramos 4 lá em casa fazendo faculdade. 2 filhos, eu e minha esposa. E o salário da polícia, tá? Vocês que são responsáveis pela qualidade de vida do policial, não se esqueçam disso. Era muito sacrificado. Então eu tinha que ir pro sal. Eu tinha que ir pro vinagre, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque eu tinha que dar exemplo aos meus filhos. Hoje eu tenho um filho que é oficial da Força Aérea Norte-Americana, eu tenho uma filha advogada, eu tenho esse que está aqui comigo que é operador de commodities. Mas eu formei meus 3 filhos com muito sacrifício. Graças a Deus ninguém virou bandido. Graças a Deus. O outro vai para a reserva da Força Aérea, já foi convidado para trabalhar em uma instituição policial. Que bacana. E ele morava na base aérea do Texas. Que orgulho, né? Quer dizer, então, mas tem o lado deles também, né? Eles fizeram a parte deles. Por Eu fui merecer. muito duro, não resta dúvida, assim como meu pai foi comigo também. Então a gente tem que construir, não adianta você, eu quero que Deus... Mas você plantou a sua semente? Faça a sua parte, né? Semente do amor, do carinho, da responsabilidade, você tem que plantar para você colher. Caso contrário... É isso. Com relação a lidar com aquela pressão psicológica, emocional, como que era para você, assim, quando você vê aquela situação ali que a gente, como você acabou de falar, né? A gente é pai. A gente vê um pai, uma mãe ali chorando por aquele acontecido, aquela situação. Como é que era para você isso, lidar com isso? Olha, ser humano, né?
Tem casos que impactam e tal, mas você não pode assim, se permitir a esse tipo de emoção, porque ela afeta você profundamente. Na polícia você vê um monte de coisa. Uma mãe veio pedir para matar o filho dela. Oi? Na minha atividade. Pelo amor de Deus, mata meu filho, porque não aguento mais, lá em casa não pode ter nada. E é fato real, tem gente que sabe disso. Aí peguei os policiais e falei, vai lá, pega o garoto, traz aqui. Aí falei pra ela, a senhora pode ir embora, deixa ele aqui comigo. A delegacia pesadíssima, né? Delegacia de roubo de furtos. Conversei com o delegado, falei, tudo bem, faz o que você achar. O problema é que você arrumar, o problema é seu. Nossa, e você aí? vai matar o guri. A ideia, né? Não, o guri vai passar o dia comigo na delegacia pra ele ver o que é o mundo do crime. Eu falei, você senta aí, fica quieto, não abre sua boca. Se você E ele fizer ficou hoje, vendo, né, aquele hoje em volume dia de isso... volume de ocorrências chegando, as pessoas indo pra grade, Delitos pessoas chegando humanos, baleadas, espancadas aí. Falei, esse é o mundo, você escolhe, ou você continua vendendo as coisas de sua mãe para poder sustentar o seu vício, porque daí para frente só tem um lugar e tal. Resultado, passou um tempo, a mãe veio conversar comigo, ele melhorou um pouquinho, está frequentando uma igreja, mas não parou da pedra basta. Quer dizer, não largou do vício. Então, quando você vê essa alteração, essas pessoas, a liberação da maconha, maconha é a porta de entrada. É um álcool, né, THC. Mas ele pode levar para coisas bem piores. Quem quer usar, usa. O corpo é seu, você pôr o que você quiser. Tem gente que passa bosta como perfume. Desculpa o linguajar, né? Sim. Então, as pessoas são livres para escolher. Agora, tem o período da formação da personalidade, que é o período da criança Sim. e do adolescente, né? Não é só a família responsável. O Estado tem seu papel extremamente responsável. Todos nós temos responsabilidades. Porque isso é um crime contra a saúde, né? Flash, qual que foi a cobertura mais impactante da sua carreira? Teve uma que foi até cômica. Eu estava falando do equipamento que eu usava, né? Era o Mati, que era um gravador pesado. VO, né? VO, falava. Tratorzão D8, né? Aí tinha fio pro microfone, fio pra câmera, aquele rolo todo. E a gente estava descendo a Avenida Isaac Povos, tem a Praça Ipiranga, e estava acontecendo um tiroteio ali. Do nada. Eu falei pro cinegrafista, cola na parede, né? Pra se proteger. E eu fui na retaguarda dando cobertura, e o microfone estava engatado no aparelho, no gravador, né? Eu peguei o microfone, joguei ele, passei e travei. E tirei, saquei a arma para dar suporte. Policial também. Você vai, policial trocando tiro, você vai ficar lá com o dedo na boca olhando. Eu vou ajudar meus irmãos. Já estava ali mesmo, né? Já estava ali no meio do tiro. Já tô na Mas nessa época... Deixa eu só concluir essa aqui. Aí o sargento desce com a metralhadora, que estava chegando no equipamento mais pesado para dar suporte para os policiais. Tem um coreto ali, né? O pessoal estava entrincheirado ali, a bala comendo. O sargento tropeça naqueles fios, cai. Eita, É o tipo de coisa que aconteceria comigo. A metralhadora bate no chão, o carregador escapa, né? Não disparou o tiro ali. Não disparou. O carregador escapou, o cara deu aqueles... Na hora saem umas palavras carinhosas. Meu Deus. Fica tranquilo que eu vou buscar. Eu fui rastejando, peguei o carregador e trouxe o pau quebrando lá. Sei que no final da história a polícia venceu e... Amém. E conseguiram gravar isso, o cinegrafista gravou tudo mas isso. não colocamos no ar não, porque a ação precisava ser guardada. E teve outra também, assim, de um caso que foi muito marcante, né? Um estupro. Isso que eu ia perguntar, a próxima pergunta. E qual foi o mais difícil? O caso mais difícil que você cobriu? Eu acho que foi uma rebelião que aconteceu no Pascoal Ramos. Por quê? Comboio de polícia e tal, não sei o que, deram sinal. Existem sinais da mão que o policial usa, eu não vou fazer aqui porque tem seu caráter reservado. Deram sinal pra mim, eu bandeirei junto com a turma. E o cara entra no comboio, o policial lá, amigo, conhecido, entra no comboio e tal. Pá, eu coloquei o carro no comboio, abriram o portão do presídio, comboio de viaturas da polícia, e entrou todo mundo, né? E o pau quebrou lá dentro. E a sorte que os cinegrafistas, né, todos eles, você estava lá presente, você viu o meu relacionamento com os cinegrafistas, porque eu julgo serem eles os mais importantes numa reportagem.
Tem gente que humilha, que pisa no repórter cinematográfico. Está errado. Está errado porque ele enxerga primeiro do que você, repórter. Você vai construir a sua história, o que, quando, onde, como, por quê. Mas a realidade registrada pela imagem pertence a esse profissional que está ali ao seu lado direito. Né? Então coloca o seu coração olhando para esses profissionais, porque ele é a alma do seu sucesso. O que seria do Flash se não fosse cinegrafista? Zé Ruela no mundo da comunicação, né? Então eles me colocavam sempre numa posição privilegiada para que eu pudesse transmitir as 5 respostas necessárias para compor uma reportagem, né? Então, quando você entra numa situação como essa lá do bala para todo lado, você tem que cuidar de você, porque a polícia, sabendo que eu era policial, flecha se vira, ele sabe se cuidar, é treinado para isso. Mas eu tinha que cuidar do cinegrafista e do auxiliar. Verdade. Né? Hoje, o cara entra sozinho, com um celular na mão, faz miséria, né? Então, tem essas coisas. E teve uma outra muito interessante também, que foi quando começou aquela coisa de auxiliar as pessoas necessitadas. O Lara me falou, lá no Mapinha, na Várzea Grande, tem uma menina que não tem as 2 pernas. Mas ela anda. Eu falei, como uma pessoa sem as 2 pernas anda? Né? É a loucura do Lara, debochado pra caramba. Vamos lá. Eu falei, vamos embora, vou pegar o carro da equipe aqui, nós vamos. Aí fui lá, falei que o pessoal liberaram o equipamento no final de semana, na parte da tarde. Aí nós fomos lá, chegamos lá, o quintal bem batido, sabe? E a menina andava, ela não tinha a parte da tíbia e do perônio. Então era o fêmur, o joelho e aquele... Uhum. E aquilo ali era duro, mais duro, parecia o casco de um boi. Ela andava... De tanto, né? Exatamente. Naquele quintal. E totalmente feliz, uma pessoa extremamente feliz. Quando eu vi aquilo, já fui rolar pro chão com ela, já fui brincar, aquela coisa toda e tal. E lá fizemos uma matéria, pedindo uma cadeira de roda, pedindo ajuda para ela. Matéria pronta, editada. Depois de pronta, eu não me contive, não. Eu chorei muito depois que eu vi a matéria pronta, editada, né? E dali para frente começou esse trabalho no programa Cadeia Negra, que se tornou um sucesso. Sim. Ao ponto de não ter mais nenhum cadeirante em Cuiabá com a cadeira velha. Nossa. O Rotary, me permite falar, né? O Rotary, ele tem esse pessoal contribuiu e muito. Muito. Tenho mais que agradecer em nome de Deus pela ajuda que o pessoal do Rotary deu. E teve uma instituição que trabalha com sepultamento de pessoas que doou em uma só vez 40 cadeiras de rodas. Por quê? Porque eles confiavam na gente. Além de receber, a gente registrava entregando as cadeiras, né? E houve um fato interessante que remeteu a uma conversa que eu tive com a minha mãe há muito tempo. Subindo a Getúlio Vargas, ali na Praça Alencar, tinha um cara sentado numa prancha de tábua com 4 rodinhas de rolamento, empurrando aquilo com a mão no chão. Tá vivo o cinegrafista, tá vivo o motorista. Falei, parei aquele cara lá e tal. Falei, irmão, tem uma cadeira de roda nova aí, com pneu bacana e tal, não sei o quê. Você vê como que é o mundo, né? Impressionante. Eu tinha ouvido da minha mãe, quando ainda jovem. O cara olhou pra mim, ele mandou guardar a cadeira num lugar. Não posso nem repetir. Não aceitou. Pega essa cadeira e enfia, não sei onde. Aí eu vim de lá, cabeça baixa, o motorista e o cinegrafista morrendo de rir daquela cena. Minha mãe falava, filha, a pessoa está no lugar que ela merece. Ai, a minha mãe falava isso. Cada um está no lugar que merece. Ela era uma pessoa religiosa, né? Na hora que o cara falou aquilo para mim, eu fiquei assim, totalmente decepcionado, né? Porque ele usufruía daquela situação que ele estava ali para se beneficiar. Sim. Financeiramente, pedindo esmola. Então eu tinha que promover que a pessoa fica penalizada e tal, contribui. Então tá bom, ele fez essa opção. Porém, logo acima do lugar onde eu fiz essa abordagem para entregar essa cadeira de rodas, tinha um outro senhor que ficava sentado na cadeira, famosíssimo, conhecido de todos os cuiabanos antigos. Ele ficava sentado na cadeira de rodas,
todo cheio de deficiência, vendendo bilhete de loteria e sobrevivendo daquilo ali. E a cadeira dele sempre novinha, porque ele comprava a sua própria cadeira como fruto do seu trabalho. Diferença, né? Então é o tal negócio. Mas faz parte de tudo isso, é um aprendizado. Hoje, já na idade que eu estou, até vi muita coisa, ainda estou vendo muita coisa ainda, né? Flecha, você estava falando com relação à matéria que foi produzida, você vivenciou aquele fato, aquela pessoa que estava lá daquele jeito. Eu sempre digo isso, que a gente profissional, a gente passa assim por uma situação, às vezes a gente tem que estar com uma cabeça focada naquele trabalho, né? Você fez o seu trabalho, fez a reportagem, depois saiu a pessoa de você, entrou o homem, o pai, lá dentro da emissora, que você foi ver aquela matéria que você sentiu, você chorou porque você viu aquela matéria. Lá no local você não teve aquela emoção, né? Não teve a emoção porque estava você profissional, né? Aí você chegando lá dentro da emissora que você viu o material, que você passou a sentir aquilo, né? É que quando você está dentro da televisão, vê o material produzido, você sabe muito bem que toda aquela produção tem um objetivo, né? Sensibilizar as pessoas. Então, quando eu me entreguei na produção da matéria, eu falei, bom, eu vou assistir isso aqui como um telespectador, não como um repórter que fez a matéria. Porque lá no local eu tinha que observar o tema. Era uma criança sem as duas pernas que estava andando, que tinha todas as dificuldades possíveis e demonstrando uma felicidade que as próprias pessoas perfeitas não possuem. Reclamam até da sombra que acompanha ela quando a luz for. É verdade. Então, naquele momento, eu falei, não, eu tenho que tirar daqui o melhor para poder ajudar essa criança. Aí o material produzido, eu vou me entregar como... Aí eu passo para frente da televisão, não como emissor, né? Então isso acontece sim, mas a gente não pode, sabe? Eu penso que a gente tem que ter essa sensibilidade sim, e tem que deixar o coração fluir conforme é da nossa natureza. Mas eu aprendi, né, com meus pais, a ser muito duro com a vida, porque se você fraquejar, a vida fica mais dura do que você. Verdade. Tá certo. Flecha, antes da gente finalizar, eu queria que você falasse rapidamente sobre as suas homenagens. Você foi muito homenageado, né? Reconhecido, honrado. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso para você, como profissional, como pessoa, receber esse reconhecimento, essas homenagens. Olha, eu penso assim, eu não fiz nada pensando nisso. Eu vou fazer porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não, jamais. A minha primeira homenagem, até que eu falei aqui, foi em 1987, quando eu estive num congresso da Polícia Civil em Salvador, na Bahia, no Instituto ICEA, que é uma instituição da educação. Quando eu recebi o certificado de honra como demonstração de amizade pela polícia, né? E eu tive uma decepção muito grande. Ao chegar em Cuiabá, um jovem e tal, fiz um ofício como presidente da associação, reclamações que eu tenho que fazer, porque foram coisas que me ofenderam, eu jamais vou esquecer, porque no meu coração só se morre uma vez. Morreu, acabou. E eu vim com aquele certificado cheio de orgulho, feliz da vida. Poxa, eu fui lá representar Mato Grosso, foram 5 certificados desses. Um investigador, um escrivão, um delegado, um juiz e um desembargador que participaram do congresso. E lá estava eu. Um jovem policial de Cuiabá, Mato Grosso, representando a nossa instituição. Fiz o ofício e fui entregar para o diretor da Polícia Civil da época. Ele perguntou para mim quanto que eu paguei para receber aquele diploma. Não acredito. Decepção, né? Nossa. E eu bocudo. Pensa rápido. É um gatilho. É o Flecha. É um gatilho no foguete. É o Flecha. O mesmo que o senhor poderia ter pago e receber um igual. Está registrado na minha ficha funcional. Meu Deus. E aí eu tenho 2
título de comendador, um da ABFIP, né, que é da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU. Olha. Tenho um título de comendador do Elo Social, que trabalha com prestando assistência às pessoas necessitadas, né, finalidade social. Tenho o diploma do mérito policial, tenho uma medalha, eu não dei sorte. Meu filho morre de rir quando eu conto isso. Mas eu tenho que contar, gente. Conta. Eu recebi. Você tá até coçando pra saber, né? Eu recebi a medalha de ouro do policial, ela é fundada em lei. Não é porque o flecha é puxa-saco desse ou daquele, não. Você recebe porque tem uma lei que estabelece os critérios, né? E eu recebi a medalha. No papel. Até hoje eu não vi nem a cor dessa medalha. Não acredito. Não mandaram um ofício. Ó, tal dia, tal hora, ô seu imbecil, você vai receber a medalha essa medalha pro a Flecha. medalha de ouro do tempo, policial em tal lugar. Mas aconteceu diferente. Toda a delegacia do meu plantão estava nativa ainda. Ô! Você não foi lá, cara? Chamaram seu nome 3 vezes. A bala de canhão bateu igual a espoleta. A resposta veio na hora. Eu desafio qualquer um filho daquela que tenha me comunicado que eu tenha recebido essa. Não mandaram um aviso de nada. Silêncio absoluto. Gente do céu. Não mandaram falar nada. Aí vem aquela coisa, pega essa medalha. Não termina essa frase, Flecha. Já sei o que é. Em contrapartida, né, fora do nosso estado, nossa senhora, se eu ligar agora, chamada de vídeo pro presidente da ABFIP, eu tenho certeza, ô meu amor, então, sabe? Quando eu recebi o título de comendador, que contaram uma história, até foi publicado na rede social, que eu acho que eu mandei aqui para vocês, não sei. Tá lá o relatório da sindicância para que eu pudesse ser homenageado. Nem eu imaginava que eu era tudo aquilo. Nossa. Tinha um pelotão especial da Polícia Militar de São Paulo que fizeram questão de perfilados como comandante que recebeu a medalha de honra do mérito policial. Fizeram questão de bater continência e apertar minha mão um por um. Uau. Que cena, Pela hein? história que contaram das minhas atividades como representante, como policial. Eles fazem uma investigação, eles não vão pegando... Sim, não é do nada, não, né? Não é do nada, você entendeu? Eu assim... Eu fiquei ali, eu vou falar pra você, acho que eu engoli um abacate. Falei, emoção, eu falei, puxa vida, tanto que eu fiz lá dentro da minha polícia... E eu ser homenageado por uma outra co-irmã, polícia militar de um outro estado. Que honra, né? Eu estive no Que comando honra. geral, meu filho estava junto. Eu estive lá no comando geral. O comandante geral me fez um convite, né? Até para ser embaixador da Polícia Militar de Mato Grosso. Mas é muito chique esse Flecha, Entendeu? Só que né, não se gente? concretizou, porque isso depende de aprovação e tal, não sei o que. Eu até falei para ele, não mesmo, coronel. E é um grande amigo, sabe? A respeito. E nós vivenciamos bastante histórias, comentamos. Houve lágrimas também, porque dentro do peito de um policial existe um coração. E a maioria desses corações de policiais são muito sofridos. Principalmente aquele que veste a camisa da profissão que exerce. Então, se você for pesquisar... Até não é muito conveniente a gente estar comentando, mas eu vou falar. São 2 profissões. É o pessoal que lida com muito dinheiro, né? Hoje até diminuiu bastante, porque tem muita máquina fazendo o papel do homem, né? A polícia está em 2º lugar no mundo. Isso não sou eu que estou dizendo, são pesquisas, inclusive foi publicado na Inglaterra essa preocupação com essa questão do psique do policial. E para nós ficou... Tipo assim, no meio policial ficou, fulano de tal aposentou sem sequelas. Fulano, ele bate continência para a sombra dele, de repente ele acorda como se estivesse num combate, sabe? São coisas que ficam lá no fundo da alma de um policial. O nosso cérebro, cortex, consciente, subconsciente, aquela coisa toda, ninguém sabe como se livrar disso. Então precisa de um acompanhamento. Aposentou, vira lixo. Você...
vê que tem policiais que reclamam, poxa, quando eu chego lá, sou maltratado e tal, não sei o quê. Teve um estado do Brasil. Um estado. Que o comandante-geral da Polícia Militar baixou uma portaria determinando tratamento especial, ilibado e com a maior honra possível para os policiais aposentados. Um estado só. Eu até mantenho esse giro. Quem quiser que eu vá pesquisar. Que não é Mato Grosso. Não é Mato Grosso. Infelizmente. Então, o que você ouve no meio policial dos aposentados que deram sangue e tal, correram risco. Nós temos policiais cadeirantes, nós temos policiais aí com grande dificuldade em função da atividade, sem nenhuma assistência. Então, um protesto, uma reclamação, tá, uma realidade. Mas quem é culpado disso? Me perdoe, meus irmãos. Somos nós mesmos, policiais. Porque a gente não sabe exigir aquilo que é nosso por direito. Presta, só interrompendo agora a sua fala, que é muito importante, queria agradecer por essa oportunidade. Na verdade, hoje não foi um bate-papo, hoje foi uma leitura da sua vida, foi uma leitura, isso aqui foi uma história, né? Isso aqui foi um livro de história que nós abrimos hoje e você contou pra gente. Quero agradecer e até uma outra oportunidade, né? Caso você queira voltar aqui para continuar esse bate-papo. As suas considerações finais. Olha, eu tenho assim, são aproximadamente quase 50 anos de convivência com a segurança pública do nosso estado, né? Eu nunca assumi um cargo assim, que, não. Eu sempre estive ali como colaborador, né? Policial, presidente da associação, repórter e tal. Eu nunca escolhi nada. Na minha vida, não, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Jamais, não escolhi nada. As coisas aconteceram na minha vida. Mas quando eu digo sim, eu assumo o compromisso, não é 99,9%, não. Ou é 100% ou nada. Se eu disser não, não tem ninguém que me faça fazer o que foi pedido. Mas se eu disser sim, entra aí na internet, coloca esse título, Mensagem a Garcia. Tem até o nome nosso da família, né? Não é. Eu não vou nem citar nada, mas fica na sua curiosidade. Quando eu recebi essa mensagem impressa na folha A4, mudou minha vida. Porque eu já tinha uma base da educação por parte de um militar. Ou você é ou não é. Então, quando eu assumo alguma coisa, eu não fico questionando, reclamando isso. Eu vou lá e faço. Dane-se no que acontecer, né? Eu vou pra guerra sem escudo, volto tão arrebentado, é teimoso. Quando assusta, tá flecha na guerra de novo. Então, se você quer, assuma. Se você não quer, não venha comigo. Porque isso, que aquilo. Não, simplesmente é sim ou não. Então, quando você me fez o convite, eu respondi. Estou à sua disposição. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu entrevistava alguém, você vai morrer de dar risada do que eu vou falar. Podia ser o pior bandido possível. Ele era a pessoa mais importante na minha reportagem. Com certeza. Quando eu disse para você, conta comigo, estou pronto, vamos lá, mandei para Camila todas as informações possíveis a respeito da minha peça, até que eu estava querendo me enaltecer. Não foi eu que escrevi nada daquilo. Então a gente deve se sentir importante quando alguém trata a gente do jeito que os dois estão me tratando, tanto quanto o Garcia quanto a Camila. Dar esta oportunidade de você contar, e eu coloquei coisas seríssimas aqui, que precisam ser analisadas, né? Então essas oportunidades a gente não pode perder, Garcia. Não pode perder, Camila. É verdade. Um dia vai chegar a vez de vocês quando vocês estiverem na idade avançada como a minha. Porque não adianta você passar aqui para o simples passar. Tem gente que entra, sai, não sei o quê. Não, eu tentei. Eu tentei dar a minha parcela de contribuição. Tanto como policial, tanto como repórter, tanto como cidadão cuiabano, mato-grossense, como brasileiro. Eu tenho orgulho de ostentar isso aqui, viu? Muito orgulho. E se o Brasil precisar de mim,
Eu acho que eu aceito. Deixa quieto. Gente, Deixa olha, quieto. nós estamos imensamente gratos pela sua participação. E assim, fica o convite novamente para voltar para uma próxima, tá bom? Estou à disposição de vocês. É como eu falei, estala o dedo que eu tô junto. Tá certo. E estamos encerrando mais um episódio. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, dessa história, né? Que história, né, gente? E você que nos acompanhou até o final, segue a gente no Instagram e também no YouTube para não perder nenhum episódio. Fiquem com Deus e até um próximo episódio.